Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos à aula 7 da nossa revisão de Química para o Enem 2018. A aula de hoje é Termoquímica. Perceba que a termoquímica é o estudo das trocas energéticas entre sistema e meio que acompanham as reações químicas. Nesse sentido, temos dois tipos de reações. A reação pode ser exotérmica. O que é uma reação exotérmica? A reação exotérmica é aquela que ocorre com a liberação de energia, ou seja, a energia sai do sistema e vai para o meio. Como exemplo de reação exotérmica, temos as combustões. Toda combustão é um fenômeno químico exotérmico. No gráfico de entalpia, perceba que os reagentes têm um conteúdo energético maior do que os produtos. Assim, quando os reagentes se transformam em produtos, esse fenômeno ocorre com a liberação de energia. E quando você faz a variação energética é sempre o quê? Final menos inicial, produto menos reagente. Esse ΔH vai dar sempre negativo, ou seja, reação exo, ΔH é sempre negativo. E quanto mais negativo, mais energia liberada. Com relação a reações endotérmicas, reações endotérmicas são aquelas que ocorrem com a absorção de energia. São reações mais difíceis de acontecerem. No gráfico de entalpia, os reagentes têm um conteúdo energético menor do que os produtos. Ou seja, para os reagentes se transformarem em produtos, tem que absorver energia do meio. Logo, são fenômenos químicos endotérmicos. E quando você faz a variação de entalpia, o que é a variação de entalpia? Entalpia final menos entalpia inicial. Esse valor vai dar positivo. Portanto, reação endotérmica, o ΔH é o quê? Positivo. Vamos falar agora sobre os calores de reação. O que é um calor de reação? Calor de reação é a energia envolvida em determinados grupos de reação. Sendo mais importante, o calor ou entalpia padrão de formação. O que é entalpia padrão de formação? É a energia envolvida na formação de um mol, tem que ser para um mol, tá? É a energia envolvida na formação de um mol da substância a partir de suas substâncias simples de origem. Agora, só um detalhe. Essas substâncias simples de origem têm que estar no estado físico e forma alotrópica mais comum nas condições padrão da termoquímica. E quais são essas condições padrão da termoquímica? Temperatura 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Portanto, o que é entalpia ou calor de formação da substância? É a energia envolvida na formação de um mol da substância a partir de suas substâncias simples de origem, na forma alotrópica e estado físico mais comum. Perceba que cada substância, então, passa a ter como se fosse o seu conteúdo energético. Por quê? A essas substâncias simples foi atribuída a entalpia igual a zero. Logo, a substância composta agora, essa energia envolvida na formação da substância composta, passa a ser como se fosse o conteúdo energético da substância composta. Assim, cada substância tem como se fosse o seu conteúdo energético, que é chamado calor ou entalpia padrão de formação. Entalpia padrão de combustão, o que é? A entalpia padrão de combustão é a energia envolvida na combustão completa de um mol da substância no estado padrão. Sempre para um mol, tá certo? A energia envolvida na combustão completa de um mol da substância no estado padrão, ou seja, nas condições padrão, 25 graus Celsius e 1 atm. Perceba que esse tema é um tema que vem sendo muito abordado nas questões do Enem, ou seja, a termoquímica associada aos combustíveis, tá certo? Eu queria dizer para você que existe mais ou menos uns 4 tipos de questões, umas 4 formas de resolução de questões de termoquímica. Por exemplo, a questão pode ser uma questão gráfica, pode ser uma questão envolvendo entalpia padrão de formação, pode ser uma questão envolvendo energia de ligação, pode ser uma questão envolvendo lei de Hess
E pode ser uma questão envolvendo a estequiometria da termoquímica. Então, o que é que eu preparei? Um cenário para te explicar as particularidades de cada forma de resolução dessas questões. E, posteriormente, a gente vai responder 4 questões para você desenferrujar. Vamos comigo? Só relembrando, showzinho, showzinha, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho, ative as notificações, dê uma curtida nas nossas aulas, sugira outras aulas, chame seus amigos e suas amigas, seu namorado, sua namorada, aquela pessoa que você gosta, divulgue esse canal para as pessoas que você gosta, para que a gente faça esse canal crescer e essas aulas atingirem um maior número de pessoas para assim divulgar um ensino de química de qualidade. E não esqueça, você é show! Então vamos lá, como é que as questões são? Questão do tipo gráfica, como é que vai ser? Você vai ter aqui um gráfico de entalpia versus aqui coordenada ou caminho da reação, tá certo? Por exemplo, se for um gráfico endotérmico, você vai ter aqui, ó, a entalpia do reagente, aqui a entalpia dos produtos, entalpia dos produtos, e o ΔH da reação vai ser igual ao quê? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá claro? Percebendo, por exemplo, às vezes as questões gráficas elas vêm partidas. Significa dizer o seguinte, de A para B, a reação pode passar por um ponto C também. Percebe que todo esse deslocamento aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser a soma dessa primeira etapa X com essa segunda etapa Y. Visto que a entalpia, variação de entalpia é uma função de estado, não é não? Depende do estado final e do estado inicial. Ou seja, uma reação química que ocorre em uma única etapa pode ser dada pela soma das duas também, né? Ou seja, eu sei que o ΔH global dessa reação pode ser a soma desses intervalos aqui, X e Y. Tá claro aí? Questão envolvendo entalpia padrão de formação, como é isso? Quando a questão te der entalpia padrão de formação, você vai resolver a questão como? Geralmente você vai ter que ter uma equação, olha lá, equação química. Tem que ter uma equação química. E essa equação química tem que estar o quê? Balanceada. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, o ΔH da reação vai ser igual ao somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia do reagente. Ou seja, somatório da entalpia dos produtos menos somatório da entalpia do reagente tem que ter a equação química balanceada. Questões envolvendo energia de ligação, como é que vai ser? A questão vai te dar valores de energias de ligação. Geralmente ela traz assim, ó, as ligações assim explícitas, carbono, simples carbono, carbono, dupla carbono, etc. Certo? O que você vai fazer? Para você calcular o ΔH de uma reação é diferente dessa de cima. Vai ser o seguinte, ó, o ΔH vai ser igual entalpia envolvida na quebra, que é sempre o quê? Positiva. Cuidado aqui, viu? Somado com a entalpia envolvida onde? Na formação, que é sempre o quê? Negativo. Ou seja, esses valorezinhos aqui da tabela vão ser valores dados sempre positivos ou em módulo, como quer que você queira entender, positivos ou em módulo. Você que vai usar para a quebra, que é do lado dos reagentes, você vai usar esse valor positivo, e para a formação, que é do lado dos produtos, você vai usar aqui esses valores negativos. E aí você vai somar, ou seja, você vai contabilizar a energia envolvida na quebra, reagentes, que é sempre positivo, com a energia envolvida na formação, produtos, que é sempre negativo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questãozinha praticamente de cada para você entender. Lei de Hess. Lei de Hess significa o seguinte, você vai ter na questão semi-reações. Por exemplo, enxofre reage com oxigênio formando SO2. Percebe que isso aqui vai dar um ΔH1, reação 1.
Em uma segunda etapa, pode ser que o SO2 interaja com meio mol de O2, formando SO3, reação 2, ΔH2. E em última etapa, o SO3 interage com a água, formando o ácido sulfúrico H2SO4. Terceira etapa, ΔH3. A questão ela pode te dar aqui, ó, esses ΔHs e pedir o ΔH, variação de entalpia de uma reação global, que pode ser a soma dessas semi-reações. Por exemplo, quando você soma essas semi-reações, os termos em comum você cancela, SO2 com SO2, SO3 com SO3, e você chega na equação global, que diz que enxofre, quando reage com 3 meios de O2, reagindo aqui com a água, vai formar o que? O ácido sulfúrico. O que resolver a questão pela lei de Hess indica? Indica que o ΔH da reação global, vai ser igual ao que? A soma, né? É o ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Tudo bem? Vamos também dar uma treinada em questões envolvendo lei de Hess. No vestibular de 2017, do Enem 2017, caiu uma questão muito interessantezinha que a gente vai responder. Vai ser a quinta questão das questões que a gente vai fazer hoje. E também tomar cuidado com questões de estequiometria. Estequiometria você vai trabalhar sempre com o quê? Com a proporcionalidade. Você vai trabalhar com a proporcionalidade, certo? Ou seja, o que você vai achar em termos de ΔH é para 1 mol de reação. E aí, de acordo com a questão, você vai extrapolar para os dados que a questão quer, tá certo? Mas aí eu vou te chamar a atenção agora na resolução das questões. Vamos embora? Então tá aqui esse cenário, vê. Questão gráfica, ΔH é produto menos reagente. Cuidado aqui, não é? Você tem uma reação global aqui, o ΔH pode ser dado por essas etapas aqui parciais, tá certo? Quando a questão trouxer para você entalpia padrão de formação, você vai fazer o quê? É equação química balanceada. ΔH é somatório da entalpia dos produtos menos reagente. Energia de ligação, esses valores vão ser sempre positivos. O que você vai fazer? ΔH é entalpia da quebra, que é sempre positivo, né, no lado dos reagentes. E na formação, que é o quê? No lado dos produtos, você vai usar os valores da tabela negativos. E aí você soma os dois valores, tá certo? Lei de Hess, você geralmente tem uma equação global, você tem que organizar as equações parciais para, ao somar na equação global. Quando isso acontece, ao somar esses ΔHs parciais, vai dar no ΔH global. E cuidado com questões envolvendo a estequiometria. Vamos embora? Olá, primeira questãozinha diz o seguinte, ó. Questões envolvendo combustíveis, isso cai muito no Enem. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, definido como energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro a seguir relaciona algumas substâncias que contêm o carbono em sua constituição. Nesse contexto, qual dos seus combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Meus queridos, vejam só, essa questão traz o combustível e seu calor de combustão, não é? É o que está faltando aqui, seu calor de combustão. Mas vamos lá, percebe que o benzeno, calor de combustão, 3.268 kJ por mol. O etanol, menos 1.368 kJ por mol. Certo, o que ele fala? Ele fala assim, ó, qual dos combustíveis, quando queimados, liberará mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Veja só, quando a gente... Deixa eu pegar aqui o benzeno. Quando você faz para o benzeno é o C6H6, certo? Nota o seguinte, fala da combustão completa. Combustão completa é a reação com O2, que vai formar o quê? CO2 e água, não é não? Perceba o seguinte, meus amigos, como no benzeno a gente tem um total de 6 carbonos, cada 1 mol quando queimado vai formar o quê? 6 unidades de CO2. E você vai raciocinar assim para todos os combustíveis. Ou seja, o número de mols de CO2 que cada combustível vai formar vai ser igual ao número, a atomicidade, na verdade, do carbono na molécula, né?
Então, se a molécula tem 6 carbonos, 1 mol de moléculas quando queimado vai formar 6 mol de CO2. E libera quanto? Quando queimados vai dar um ΔH de quanto? Vai dar um ΔH de menos 3.268. O que a questão pede? Pede o seguinte: qual desses combustíveis libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então aqui, ó, mesma quantidade, você tem que fazer relações pensando na mesma quantidade de energia produzida. Como é que eu pensei em resolver essa questão? Assim, ó, o que diz para o benzeno? Temos que 6 mol de carbono, olha lá, 6 mol de carbono, quando queimados aqui, ó, 6 mol de carbono, eles vão formar aqui 6 mol de CO2, né? Ou seja, para formar 6 mol de CO2, houve a liberação de quê? De 3.268 quilojoules de energia, tá certo? Agora eu vou estabelecer um padrão que eu vou trabalhar com todas as outras substâncias. Vou escolher um padrão de energia. Esse padrão de energia que eu vou escolher para facilitar vai ser o quê? 1000, por exemplo, um valor arbitrário que eu vou usar para todos. Para liberar 1000 quilojoules, não é, de energia, vai liberar também quantos mols de CO2? Percebe? Então, para o benzeno, você vai ficar assim, ó. Essa quantidade X vai ser igual aqui a 6.000, não é não? Dividido por quê? 3.268, tá claro? E assim você faz para os demais, ó. Por exemplo, para o metano aqui, ó, perdão, para o etanol, que é o segundo aqui. Para o etanol, quantos carbonos ele tem? O etanol aqui, ó, que é o C2H5OH. OH. Meus amigos, quando ele for queimado, ele vai liberar o quê? 2 unidades do CO2 na queima completa, não é não? Então, como é que você vai fazer para ele? Para ele, você vai fazer assim, ó. São liberados 2 mols de CO2 para cada o quê? Para cada 1.368 quilojoules de energia. Tá claro? Agora, para os mesmos 1000 quilojoules, ou seja, a questão não pede para a mesma quantidade de energia, quanto de carbono aqui, de CO2, vai ser liberado. Então, essa quantidade vai ser quanto? X vai dar igual a 2.000 dividido por 1.368. Como a questão pede liberar mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia, aquele que tiver esse maior valor aqui vai ser a resposta da questão. Tá certo? Não sei se você percebe, mas quando você vai fazendo para todos os outros, ó, glicose tem o quê? Tem 6, não é? Então, para a glicose, como é que vai ser? Eu vou fazer aqui, tá certo? Eu vou fazer aqui para a glicose. Você já vai fazer assim, você encurta, ó. Ou seja, só é você pegar a quantidade de carbono, multiplicar por 1000 e dividir pela energia de combustão, certo? Então, para a glicose, ela não tem 6 carbonos. Então, quanto é que vai ser? Essa quantidade para a glicose vai ser, ó, 6 carbonos. Então, você multiplica por 1000, 6.000, dividido por quê? 2.808, certo? E assim você faz para os demais. Por exemplo, para o metano, ó, para o metano, essa quantidade vai ser quanto? Esse X vai ser igual, o metano só tem um carbono, né? Então 1 vezes 1000, que vai dar o quê? 1000 dividido por 890, tá certo? E você faz também para quem? Para o octano. Octano, você vai ter o quê? Essa quantidade X vai ser igual, no caso, 8.000 dividido por 5.471. Aquele que der uma maior relação é a resposta da questão, que vai dizer que eu tenho aqui uma maior quantidade de CO2, de dióxido de carbono liberado pela mesma quantidade de energia. Tá claro, pessoal? Percebe que vira agora uma questão matemática de você perceber qual dessas frações vai ser maior. Meus amigos, vejam só. Aqui a gente tem, nesse primeiro aqui, tá? O primeiro que foi o benzeno. 6.000 dividido por 3.200. Olha só, 6.000 dividido por 3.000
daria o quê? Daria 2, não é? 6.000 dividido pela metade dele. Mas aqui 3.200 é um pouco mais do que a metade. Como ele é um pouco mais do que a metade, essa fração aqui, esse resultado, vai dar um pouco menor do que 2, na verdade. Porque se fosse 3.000, seria 6.000 dividido por 3.000, daria 2, não é não? Mas como você tem mais do que 3.000, vai dar menos do que 2. Então isso aqui vai dar 1, alguma coisa aqui, tá certo? 1, alguma coisa. Aqui, ó, temos o quê? 6.000 dividido por 2.800. 2.800 é menor do que a metade de 6.000, não é? Ou seja, se fosse 6.000 dividido por 3.000, daria 2. Como 6.000 dividido por algo menor do que 3.000, esse resultado vai dar 2, alguma coisa, tá claro? Aqui, ó, esse resultado, se fosse de 1.000 dividido por 500, daria 2, né? Mas tem um valor maior do que 500, então isso vai dar 1, alguma coisa. Aqui, ó, também, ó, 8.000 dividido por 5.471 vai dar 1, alguma coisa. E aqui também, ó, 2.000 dividido por 1.368 também vai dar 1, alguma coisa. Ou seja, meus amigos, essa questão você não precisa fazer as contas perfeitamente. Você já nota que, pela análise desses resultados, a glicose é que vai liberar uma maior quantidade de CO2 para a mesma quantidade de energia. Então, a resposta correta é a letra C. Então, a gente precisa ter essa expertise para fazer as provas do Enem. Percebe que você tem somente 3 minutos por questão. Você calcular tudinho aqui vai levar mais tempo. Então, seja esperta, seja esperto. Próxima questão, questão gráfica. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. Beleza? E a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. A variação de entalpia em quilojoules, para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Meus queridos, vejam só, o gráfico ele traz o seguinte, ó, ele traz esse bioóleo, ele se transformando em CO2 gasoso e água líquida, traz todo esse ΔH que é quanto? Menos 18,8, não é não? Então daqui para cá dá um total de menos 18,8. Tá certo? Veja só, ele quer o seguinte, ele não pede algo relacionado a esse intervalo, porque esse intervalo traz o CO2 o quê? Gasoso e água líquida. E ele quer para quê? CO2 gasoso e água gasosa. Ou seja, na verdade, ele pergunta algo relacionado com esse outro intervalinho aqui, ó. Porque daqui para cá vai formar o CO2 gasoso e água gasosa, mas ele não deu esse intervalo de forma explícita. Ele deu de forma implícita, porque veja só, se ele fornece para mim que daqui para cá é menos 18,8, e se esse intervalozinho aqui, rosa, vou botar em rosa, esse intervalo aqui é de menos 2,4, esse intervalo que ele pede, que vai ser importantíssimo para a questão, vai ser o quê? Vai ser o complemento, que ao somado com menos 2,4 tem que dar o quê? Menos 18,8. Então percebe que aqui vai ser quanto? Menos 16,4. Porque menos 16,4 somado com 2,4 vai dar o quê? Menos 18,8. Então esse intervalozinho você descobriu, ó, não é não? Que é o quê? É o bioóleo reage com O2 formando CO2 gasoso e o quê? Água gasosa, que é o que ele pede, ó. CO2 gasoso e água gasosa. Sendo que isso é para quê? É para 1 grama, pessoal. Então como é que você termina agora, showzinho? Bora, showzinho. Tu vai fazer aqui, ó. Para 1 grama, houve a liberação de quê? Houve a liberação de 16,4, ou seja, foi menos 16,4 o ΔH da reação. Tá certo? Aí, veja só, como ele pede aí para, deixa-me ver, 5 gramas, para 5 gramas,
esse ΔH vai ser X. Esse X vai ser igual a 5 que multiplica menos 16,4. Nota que aqui é a unidade de quilojoules, tá certo? Grama corta com grama aqui. Então esse X vai ser igual a 5 que multiplica 16,4, que dá igual a menos 82 em unidades de quilojoules. Então, pessoal, resposta da questão, letra C. Então, questãozinha gráfica aí do Enem 2015. Próxima questão. Olha, essa questão aqui não caiu no Enem, mas uma questão que eu achei interessante, tá? Uma questão que foi adaptada e aí foi feita aqui pelo canal Química Completa e diz assim, ó. O fenol é um composto que pode ser utilizado na fabricação de produtos de limpeza para desinfecção em ambientes hospitalares. Está aqui o fenol, tá? Aí, ó, considere as entalpias padrão de formação relacionadas na tabela e as massas molares. A energia liberada em quilojoules na combustão completa de 9,4 gramas do fenol. Meus queridos, percebe que ele pede a combustão, né, a energia liberada na combustão de 9,4 gramas de fenol. Antes de eu procurar saber para 9,4, eu vou procurar saber para 1 mol. Usando o quê? A entalpia padrão de formação, que é sempre aqui para 1 mol, não é não? Então, veja só, note o seguinte, ó. Primeiro, para essa questão, eu vou ter que fazer a equação. Percebe que é uma questão que envolve o quê? Entalpia padrão de formação. Tem que ter a equação balanceada. Mas veja só, essa questão ela traz o seguinte, o fenol na forma, dá escrita aqui na forma de linhas da química orgânica. Então você tem que extrair a fórmula dele, não é não? Contando os carbonos, hidrogênios e oxigênios. Vamos lá, olha os carbonos aqui, ó. Deixa eu botar aqui de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então esse composto aqui, o fenol, é um C6. Vamos lá, hidrogênio. Como o hidrogênio é tetravalente, não é? Como o carbono é tetravalente, cada carbono aqui está fazendo 3 ligações, falta um hidrogênio aqui, ó. Então aqui eu vou ter um hidrogênio em cada, não é não? Então nesse fenol a gente vai ter hidrogênio, não é não? Em cada. Não tem nesse carbono aqui, ó, porque ele já está tetravalente. Então dá um total de quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H6O. Então você vai equacionar combustão completa como é. Toda vez que disserem combustão completa de hidrocarbonetos ou compostos orgânicos oxigenados, você bota o oxigênio, reação com oxigênio, e forma o quê? Combustão completa, forma CO2 e água. Então, a equação química você precisa agora balancear. Uma unidade dessa espécie tem o quê? 6 carbonos, então aqui vai ser o quê? 6 CO2. Aqui temos 6 hidrogênios, 3 águas. Oxigênios agora, 2 vezes 6, 12, com 3, 15. Lá tem 15 também, já tem um aqui, ó, faltam 14, né? Então aqui eu vou botar 7. Então você chegou na equação. Agora o que você faz? Você vai achar o ΔH dessa reação. Quanto é o ΔH dessa reação? Vamos lá. ΔH vai ser entalpia dos produtos menos entalpia do reagente, não é não? Então aqui, ó, ΔH vai ser somatório da entalpia dos produtos menos somatório da entalpia dos reagentes. Veja só, olha os produtos aqui, ó, não é não? Aqui são os produtos. Quanto foi o CO2? Olha o CO2 aqui na tabela. O CO2 foi menos 394. E a água na tabela? A água foi menos 286. Vamos embora, você vai multiplicar aqui, ó, 6 que multiplica menos 394. Quando você faz esse produto aqui, 6 multiplicado por menos 394, você vai obter menos 2.364. E aqui, ó, 3 que multiplica menos 286, você vai obter menos 858. Agora, você vai fazer o que? Soma esses dois termos aqui, ó, que vai ser o somatório da entalpia dos produtos. E aí você vai encontrar o valor de menos 3.222, certo? Olha o reagente, você tem 7 unidades de O2, mas O2 é substância simples em estado padrão, entalpia igual a 0. Então você só conta aqui, ó, com o reagente fenol, menos 165. Tá claro? Então ficou fácil, não é não? Vamos embora. ΔH da reação vai ser
somatório da entalpia dos produtos, que é esse valor aqui, ó, menos 3.222, menos soma da entalpia do reagente, que é menos 165. Cuidado aqui com o jogo de sinais, não é não? Então, menos 3.222, aqui, ó, menos com menos mais 165, que vai dar um total, aqui vamos ter um total de, deixa-me ver, fazendo esses cálculos, vamos ter o total de menos 3.057, o que? Em unidades aqui, ó, de quilojoules por mol. Agora veja só, a questão quer para quê? Para 9,4 gramas de fenol. E você tem 3.057 para quê? Para 1 mol de fenol. E ele quer para 9,4 gramas. Para responder isso, você precisa se responder o seguinte: quanto vale em mols, né? Quanto vale em gramas 1 mol de fenol? 1 mol de fenol equivale a quanto em gramas? Porque essa energia aqui, ó, menos 3.057, essa energia aqui, ela foi exatamente para 1 mol de fenol. Então, veja só, para achar 1 mol do fenol, você vai pegar aqui, ó, não é não? A gente não já tirou a fórmula molecular? Então, ó, daqui você extraiu a fórmula molecular. Agora, da fórmula molecular, você vai achar a massa de 1 mol dele, tá certo? Então, ó, 1 mol dele corresponde a quê? Corresponde a 6 carbonos, cada carbono é 12, dá um total de 72. Tem o quê? 6 hidrogênios, cada hidrogênio é 1, dá um total de 6. E tem o quê? Tem 1 oxigênio, 1 vezes 16 dá um total de 16. Quando você soma, temos um total de quê? 94 gramas. Ou seja, essa energia, menos 3.057 quilojoules, ou seja, 3.057 quilojoules foi para quê? Foi para 94 gramas. Para 9,4 gramas, temos um valor aqui X. Quando esse sinal aqui você pode omitir, tá certo? Porque foi a energia o quê? Liberada. Então, a palavra liberada faz com que esse sinal aqui não precise, né? Porque é energia liberada, tudo bem? Então, veja só, daqui para cá tem uma quantidade 10 vezes menor. Então, essa quantidade que você vai obter vai ser o quê? 305,7 kJ. Tudo bem? Então, a resposta da questão, letra E. Ok? Então, questãozinha envolvendo aí entalpia padrão de formação e estequiometria. Próxima questão. Essa questão também foi desenvolvida aqui pelo canal. Diz o seguinte: a reação de bromação do 4-bromo butioneno, que é esse composto aqui inicial, tá? Pode ser produzida com bromo, né? Pode produzir a substância 1,2,4-tribromobutano, conforme a equação a seguir. A tabela apresenta valores médios de algumas energias de ligações. Use os dados da tabela e calcule a variação de entalpia envolvida na produção de 2 mols de 1,2,4-tribromobutano. Meus queridos, é uma questão que envolve energia de ligação. Questões envolvendo energia de ligação, você vai fazer assim, ó. O ΔH da reação, ΔH, vai ser entalpia da quebra, que está onde? No lado do reagente, e que é sempre o quê? Positivo. Para quebrar é sempre positivo. Somado com a entalpia da onde? Da formação, que é aonde? Nos produtos, que é sempre o quê? Negativo. E os valores da tabela, eles vão ser sempre em módulo. Na verdade, o valor de energia de ligação é para o rompimento de ligações. Então, por isso que é tudo positivo. Você que vai usar aqui para romper ligações, você vai usar esses valores positivos. E para formar ligações, você vai usar esses valores negativos, tá claro? Então, veja só. Para romper essa ligação carbono-carbono, quanto é? 614. Então, aqui, ó, mais 614. Para romper essa ligação bromo-bromo, quanto foi? Mais 190, mais 193. Quando você soma aqui esses dois valores, 614 com 193, você vai encontrar o total de mais 807. Tudo bem? Em unidades de
kJ por mol de ligações. Veja só, nos produtos o que aconteceu? Percebe que essa ligação foi rompida e foi formada uma ligação simples aqui, ó, carbono-carbono. Então a ligação simples carbono-carbono dá quanto? Dá menos 347. E que mais? Quando aqui rompeu a ligação, o que aconteceu? Um bromo pegou um carbono, o outro bromo ele entra no outro carbono. Então você tem duas ligações sendo formadas aqui, ó. Ou seja, carbono-bromo, outra ligação aqui, carbono-bromo. Então você só precisa fazer onde mudou aqui, ó, para encurtar a história, não é não? Então duas ligações de carbono-bromo. Carbono e bromo dá quanto aqui? As ligações 281, que você vai usar o valor o quê? Negativo. Então vai ser aqui, ó, duas ligações de carbono e bromo. Então 2 multiplicado por menos 281. Tá certo aí? Então veja só, vamos ter aqui um total de menos 562. Quando somado aqui com esse termo, esses dois termos dão um total de menos 909. Tudo bem? E aí você vem para cá agora, ó. O ΔH da reação vai ser o quê? Vai ser 807 somado com o quê? Somado com menos 909, ou seja, mais menos 909. Ou seja, foi mais êxodo do que êndodo, né? Liberou mais energia do que absorveu aqui, ó, para quebrar as ligações. Ou seja, o ΔH vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 102 em unidade de quilojoules por mol de reação. Marcou a letra D aqui, SIFO, porque a questão pediu para quê, bebê? Para 0,2 mols. O que você achou foi para 1 mol. Então você terminaria mais uma vez a estequiometriazinha, né, envolvendo aqui a termoquímica, ou seja, para 1 mol de reação, houve a liberação aqui, ó, de 102, ou seja, o ΔH, né, da reação foi de menos 102 kJ. Agora, para 0,2 mols, uma quantidade X. X vai ser igual a 0,2, que multiplica menos 102, que vai dar igual a menos 20,4 kJ por mol. Então, a resposta da questão aqui vai ser a letra E. Tudo bem? Vamos à última questão. Essa questão envolvendo lei de Hess caiu no 2017, né? No Enem 2017. O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita e magnetita, né? Magnetita e a ustita. Na siderurgia, o ferro guso é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação de monóxido de carbono. O monóxido gasoso é utilizado para reduzir o óxido ferroso sólido conforme a equação química. Então ele deu a equação química aqui. E diz assim, considere as seguintes equações termoquímicas, o valor mais próximo do ΔH em kJ por mol de óxido ferroso para a reação indicada do FeO sólido com CO gasoso. Ou seja, meus queridos, eles pedem isso aqui pra gente, ó. Qual o ΔH dessa reação? Então isso aqui, ó, é a equação global, certo? E para achar o ΔH dessa reação, ela deu aqui, ó, essas equações parciais. Você tem que organizar essas equações de forma que, ao somadas, tem que dar nessa equação aqui de cima. Tudo bem? Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, vamos chamar isso aqui de equação 1, equação 2, equação 3. Obviamente, ΔH1, ΔH2, ΔH3. Qual é o meu conselho? Você olha para a equação global aqui e vê o que é que ela tem. Por exemplo, ela tem, ó, óxido ferroso do lado do reagente. Dessas três semi-reações, quem é que tem óxido ferroso do lado do reagente? Quem é que tem óxido ferroso? É a equação 2, percebe? Ó? É a equação 2. Agora ela tem 3 unidades de FeO. Você precisa de quantas? Você precisa de uma unidade só. Então você vai pegar ela e vai dividir por 3. Ou seja, tu vai pegar aqui, ó, ΔH da reação 2, você vai fazer o quê? Dividir por 3, tá claro? Para obter uma unidade do FeO. Então ela vai ficar assim, ó. Eu vou ficar com FeO reagindo com o quê?
1 terço, não dividir por 3, 1 terço do CO2, formando 1 terço de Fe3O4 mais 1 terço do monóxido, tá claro? Com isso, se eu dividir por 3, eu vou também dividir por 3 o ΔH aqui, ó. Então esse ΔH vai ficar o que agora? Menos 36 por 3 vai dar o que? Menos 12. Menos 12 o que? Quilojoules por mol, tá claro? E eu já resolvi o problema, ó, do óxido ferroso. Vamos lá. O monóxido, vamos resolver o problema do monóxido. Não é legal, porque o monóxido está em mais de um aqui, ó. Tem na primeira, tem na segunda, tem na terceira, então deixa o monóxido para outro momento. Vamos para o ferro sólido. Quem é que tem ferro sólido? A única espécie que tem ferro sólido aqui, ó, a única equação é a primeira equação. E tá do lado dos produtos, está. Agora, 2 mols de ferro, você só quer um, né? Então você vai pegar a equação 1 e dividir por 2. Ou seja, você vai ter, ó, o ΔH1, você vai dividir por 2. E a equação também, tá claro? Então, ó, vai ficar, ó, 1 meio de Fe2O3 mais, dividir por 2, ó, 3 meios do monóxido, formando 2 dividido por 2 dá 1, né? 1 unidade do ferro, mais 3 dividido por 2, 3 meios do CO2, tá certo? Então isso aqui vai dar um novo ΔH de quanto? Menos 25 dividido por 2, que dá quanto? Menos 12,5 que? Quilojoules por mol. Tá certo? Esses aqui são os ΔHs que a gente vai obtendo. Tá claro aí? São os novos ΔHs que você vai obtendo. Vamos lá. Com isso, meus amigos e minhas amigas, a gente já resolveu o caso do ferro aqui, ó. Já resolvemos o caso do ferro. Vamos resolver o caso do CO2? Vamos. Daqui a pouco nós iremos resolver o caso do CO2. Agora, só tem um problema, ó. Eu tenho CO2 em toda parte. E outra coisa que chama a atenção é o seguinte, ó. Quando eu somar essas duas equações, eu vou ter, ó, o Fe2O3 e eu vou ter o Fe3 aqui, tá? Aqui é o Fe3O4. Eu vou ter eles presentes, certo? E na equação global não tem. Então a gente tem que arrumar uma maneira de cancelar, né? A gente tem que arrumar uma maneira de tirar dessas equações o Fe2O3 e o Fe3O4. Por isso que a gente vai usar o quê? Essa equação 3 aqui, ó. Essa equação 3, ela não tem o Fe3O4 do reagente, porque é para cancelar com esse dos produtos, ó. E ela tem o Fe2O3 do lado dos produtos para cancelar com esse aqui do lado do reagente. Mas você tem que ajustar as quantidades certas. Por exemplo, aqui eu não tenho 1 terço de Fe3O4 do lado dos produtos. Aqui precisa ter também do lado dos reagentes 1 terço de Fe3O4. E como é que eu transformo 2 em 1 terço? Eu vou ter que dividir por 6. Não é? Porque 2 sextos é a mesma coisa que 1 terço. Então significa dizer que a equação 3, a gente vai ter que dividir ela por 6. Então, ó, ΔH3, eu vou dividir ele por 6. Fazendo isso, 2 dividido por 6 dá 1 terço, né? Eu vou obter 1 terço de Fe3O4. Mais 1 CO2 dividido por 6 dá 1 sexto, né? 1 sexto de CO2. Formando aqui o quê? 3 sextos. 3 sextos é o quê? 3 sextos é 1 meio, não é não? De Fe2O3 mais, dividir por 6, 1 sexto do monóxido. Esse 47, eu vou dividir também ele por 6, tá certo? Ele aqui dividido por 6, a gente vai encontrar um total de mais 7,8, então vai dar aqui, ó, mais 7,8 quilojoules por mol. Tudo bem? Meus queridos, minhas queridas, ao você somar agora essas 3 etapas, você vai chegar na equação global. Ao somar essas 3 etapas. Por quê? Temos aqui, ó, 1 meio de Fe2O3, cancelando com o meio de Fe2O3. 1 terço de Fe3O4 com 1 terço de Fe3O4. Então, eu vou formar aqui o FeO. Olha lá. Vamos formar aqui, ó, o FeO mais
Veja só, com relação ao monóxido aqui, ó. Aqui eu tenho 3 meios de monóxido, não é não? E aqui eu tenho 1/6 do monóxido. Meus queridos, quando a gente... E aqui também temos o que? 1/3 do monóxido e 1/6 do monóxido. Quando você soma aqui 1/3 mais 1/6, vai dar um total de quê? 6. 6 dividido por 3, 2. 2 mais 1, 3. Então, ó, dá um total de 3/6. Tá claro aí? E 3/6 é a mesma coisa que o quê? 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Dá 1/2, não é não? Então, com relação aos produtos, eu tenho 1/2. E com relação aos reagentes aqui, temos 3 meios, ó. Ou seja, aqui, ó, 3 meios menos 1/2 dá um total de quê? 2 sobre 2, que dá um total de 1. Resumindo, cancelando isso aqui tudinho, ó, soma 1/3 com 1/6, que vai dar 1/2. E aqui, ó, quando cancela 1/2 daqui com 1/2 daqui, sobra 1. Ou seja, aqui significa dizer que vai formar um monóxido. Mesmo raciocínio você vai fazer com o CO2. E aí você vai sobrar aqui, ó, com 1 unidade no CO2 do lado dos produtos. Ou seja, esse CO2 da primeira equação soma com CO2 da terceira equação. E ao cancelar com o CO2 do produto, sobra 1 aqui, tá certo? Então aqui, ó, mais é o ferro mais o CO2. Ou seja, o ΔH da reação vai ser essa soma aqui, ó. Vai ser menos 12, menos 12,5, mais 7,8. Tá certo? Fazendo isso, temos um total de ΔH vai ser igual a menos 16,7, que vai ser igual a aproximadamente menos 17 kJ por mol. Meus queridos, essa foi a nossa revisãozinha de termoquímica com os estilos de questões, tipos de questões. Fora isso, ainda tem a entropia, não é energia livre de Gibbs, mas talvez seja um tema que não seja para abordagem agora, tá certo? E aí eu gostaria de ter revisado com vocês essas formas de resoluções de questões. Espero que você tenha gostado, espero que tenha servido para você desenferrujar. Tá certo, meus queridos? E não esqueça, você é show!